Conversando com especialista. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estaremos juntos com mais um programa trazendo dicas, orientações para que você possa cuidar da sua saúde, que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. O programa Saúde no Ar tem a produção de Edla Maiara, também os trabalhos técnicos de Jeová Souza. E você é o nosso convidado a já participar com a gente, aqui atendendo você pelo telefone. Tem Val Santana atendendo você com muito carinho. O nosso assunto de hoje, aqui no Saúde no Ar, nós vamos falar é o nosso convidado, Dr. Almiro Neto, médico angiologista do Hospital Português, ele que também é cirurgião vascular. Vamos falar sobre varizes. E com a gente, se é saúde. Saúde que mais incomodam a estética das mulheres, que incomodam as mulheres, né, por conta da estética, mas também por conta do problema de saúde, são as varizes, que além de prejudicar a beleza, ainda causa dores, desconforto para quem tem esse problema. Por isso, o Saúde no Ar de hoje abre espaço para falarmos sobre esse tema, para que você possa esclarecer as suas dúvidas. É o nosso convidado, o Dr. Almiro Neto, Almiro Vieira de Melo Neto, ele que é médico angiologista do Hospital Português e também cirurgião vascular. Doutor Almiro, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. De fato, é um problema que incomoda, além da questão estética, o que as varizes, quem tem varizes, de problemas nessa área, pode ter em termos de a nível de incômodo. As varizes são vasos nos membros inferiores que eles se dilatam e acabam perdendo a função, né? Além de esteticamente serem feios, existe também a preocupação funcional, né? A cada dia que passe, a cada momento, as pessoas que têm varizes, elas começam a apresentar sintomas, e esses sintomas eles acabam debilitando as pessoas, elas ficam cada vez mais com inchaço nas pernas, com dor, com peso, formigamento, e isso com o tempo vai minando a saúde da pessoa a ponto de deixar ela em casa ao invés de ir ao trabalho. Tem esse grau, né, do problema. Às vezes tem aqueles microvasos que aparecem, são quase imperceptíveis, mas estão ali. E são aqueles vasos que depois se tornam mais grossos, mais densos, mais desconfortáveis? As varizes, elas têm origem genética. Na grande maioria dos casos, é uma doença que vem da família, né, de avó para mãe e daí para suas filhas. E esses microvasos, a tendência natural é que eles vão aumentando durante a vida das pessoas, né? Principalmente nas mulheres. As varizes têm uma prevalência maior nas mulheres e está muito ligada também ao uso de hormônios como anticoncepcional. Então a tendência desses pequenos vasos é sim, com os anos, se transformarem em varizes. Alguns mitos e verdades. Você fica muito tempo em pé, usa roupa muito apertada, está com sobrepeso. São fatores, de fato, que podem agravar o problema, doutor? Ficar muito tempo em pé, Patrícia, é realmente uma situação bem desconfortável, independente das varizes ou não. Mas com as pessoas que trabalham muito em pé, exemplos, cabeleireiros, os seguranças, policiais, garçons, eles tendem a ter realmente um desconforto maior e a ter um desenvolvimento maior de varizes por conta do próprio efeito da gravidade, né? Em relação ao uso de roupas justas e apertadas, na realidade não existe ainda nada definido, nada que comprove o aparecimento de varizes em decorrência do uso dessas roupas. 3328-7666, duas participações. Nossa ouvinte Josênia, lá do bairro de Iapi, e também tem o Jorge, lá do bairro de Tinga. Olá, estamos ouvindo. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutor, eu faço a esclero, a tradicional, porque tem agora a espuma também, né? Sim. E o que você gostaria de saber, Josênia? Eu gostaria de saber se... Eu já faço já há algum tempo. Se teria alguma outra forma de fazer mais eficaz, que não ficasse sempre fazendo e sempre voltando? Tá bom. Porque há muito tempo que eu já faço. Ok, e sempre volta o problema. Será que tem algo mais definitivo? Vamos saber daqui a pouquinho para te orientar. Jorge, lá de Tinga. Oi, Jorge, sua pergunta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. É o seguinte, eu tenho varizes na batata da perna, entendeu? E faço prática de ciclismo. Eu queria gostaria de saber dele se isso aí é bom para mim ou é prejudicial, pelo fato de eu praticar o ciclismo.
Ok. Primeiro ela falou sobre a esclero, vamos explicar que procedimento é esse, se tem algo mais inovador e definitivo para nossa ouvinte, Josênia. Josênia, veja bem, as varizes, como eu falei há pouco, elas são de origem genética, então, portanto, não existe uma cura para as varizes. A gente controla, a gente trata, né, mas, infelizmente, com o passar dos anos, existe sim a possibilidade dos vasinhos voltarem, principalmente se você, enfim, estiver esperando um bebê, gestante, ou estiver usando anticoncepcional, ou trabalhando em pé bastante tempo sem usar meia elástica. Então, existe uma tendência natural desses vasinhos voltarem. Então, a escleroterapia é um tratamento que é um tratamento antigo, que a gente já faz há muito tempo, e ele serve para poder tirar esses vasos e tirar os vasinhos até um pouquinho maiores. E hoje em dia, a espuma, né, que é a grande vedete, é uma novidade que tem se feito bastante. A espuma, ela consegue tirar esses vasos maiores. Eu não indicaria espuma para pacientes que têm doença venosa apenas a nível de telangiectasias de pequenos vasos, e sim para varizes realmente calibrosas. E a espuma realmente vem contribuindo para que isso venha melhorando. E, assim, em relação à sua pergunta, se você pode ou não, e se existe uma coisa mais definitiva, infelizmente, isso não existe. Assim, as varizes, elas precisam de tratamento e de acompanhamento. Então, a cada 6 meses a ano, você precisa voltar para poder realmente dar uma olhada, ver se precisa tirar um pouco mais ou até, enfim, ser submetido a um tratamento mais definitivo. Bom dia. Sua pergunta, meu bem. Ô, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, querida. Eu gostaria de saber se isso é normal. Eu tenho um vaso, mas não dói. Só eu tenho várias veias, assim, minhas veias das pernas, dos braços e nos olhos. Quando eu faço uma caminhada ou quando eu pego peso, dói. Eu gostaria de saber se isso é normal. Até dos braços, as órteas dói. Eu gostaria de saber se isso é normal. Não ficou claro pra gente, você tem varizes nos olhos, você falou isso? A veia que tem assim, nós temos veias junto dos olhos. Quando eu faço uma caminhada, dói as veias das pernas, dos braços, fica e a mais veia da dilatadas. cabeça e junto dos olhos. Ok. Eu gostaria de saber qual o procedimento que eu tenho que tomar sobre isso, que isso me incomoda muito e me deixa, às vezes, até acamada. Ok, obrigada. Neide, lá da Palestina, olá. Oi, Olá, Neide. bom dia a todos. Bom dia. Eu queria saber, doutor, porque assim, no tempo da menstruação, as varizes ficam muito inchadas e dói muito. Ok. Por quê? Eu queria saber por quê. Tá bom, Neide. Vamos começar pela Neide, que é bem simples, uma dúvida de muitas mulheres que estão nos ouvindo agora. Ela pergunta sobre o período menstrual, se também agrava. Sim, sim. Na menstruação, veja bem, as varizes, elas têm um efeito hormonal importante. Então, toda a época da menstruação nas mulheres, existe um desarranjo hormonal, picos de estrógeno e progesterona que fazem com que essas varizes, elas tendam a aumentar um pouco e a causar mais sintomas. Sim, é uma queixa constante o aumento da dor, do peso e do inchaço nas pernas das pessoas que estão na época da menstruação. Essa dilatação que falou nosso ouvinte anônima, ela diz que nas veias, nos braços, das pernas, nos olhos também ficam mais dilatadas quando ela faz uma caminhada, e ela quer saber, enfim, o que isso pode acontecer, o que ela pode fazer. Olha só, é perfeitamente normal que as veias dos braços, das pernas e assim do corpo todo, elas fiquem aumentadas quando a prática de alguma atividade física. As veias, elas têm a capacidade de aumentar o seu tamanho, são vasos de parede muito finas, então a tendência é que realmente aumente, já que a gente está usando mais sangue para irrigar os músculos, esse sangue que vai irrigar os músculos e precisa voltar por algum lugar. Por isso que nós temos o desenvolvimento de dilatações venosas em pessoas que fazem musculação ou que fazem corrida, né? Você percebe que tem realmente as veias mais dilatadas, não significa que essas veias estejam doentes, e sim que aquela pessoa tem um aporte de sangue maior para aquelas musculaturas, justamente porque ela está fazendo exercício físico. E aí vem a pergunta do Jorge, se é atividade física, ele pratica o ciclismo, se tem recomendação, se é bom ou ruim? Jorge, meus parabéns por você ser um atleta. A ideia de varizes é justamente ao contrário. A atividade física não provoca varizes, né? O que provoca são dilatações venosas, como eu acabei de falar. Se você é um fisiculturista, que você faz academia só para ter a musculatura bem desenvolvida, com o tempo essas veias vão dilatar. Mas se você tem varizes nas pernas, como é o teu caso, e você faz a prática de exercício, isso é excelente. Quanto mais exercício você fizer, mais a circulação da sua perna vai funcionar, menor a possibilidade de varizes que você vai ter. Não associe a atividade física a varizes. Isso é um erro bastante comum. A atividade física, ela melhora as varizes. Oi, Alda, bom dia.
Isso é prazer falar com você novamente, parabéns. Prazer nosso. Sua Doutor, pergunta. eu trabalhei 30 anos sentada. Meu problema de varizes é hereditário, porque toda a minha família tem, desde minha mãe, minha avó, todos têm. Agora, a pergunta que eu quero fazer ao senhor, essa espuma densa que o senhor falou aí, como é que a gente pode fazer? Porque as minhas são grossas, tá entendendo? E está me prejudicando muito, que eu tive muito problema assim de erisipela, como chamam, né? Então já me disseram que eu não tenho condições de fazer aquela de corte. Então eu queria que o senhor explicasse como é essa espuma densa e se realmente dá resultado para as pessoas que têm, assim, as pernas que já teve muita erisipela. Obrigada, bom dia. Ok. Então, a espuma densa é um tratamento alternativo, né, que vem surgindo e está bastante já difundido aqui na nossa cidade. É uma opção ao tratamento desse de corte que você falou, que seria a cirurgia de varizes convencional. Com a espuma densa nós conseguimos tirar boa parte das varizes de calibre aumentado, né, aquelas veias mais grossas, e realmente é efetivo. Lembrando que não é um tratamento que é feito em qualquer lugar, é um tratamento que também não é feito, você não tem um resultado imediato, você tem a aplicação da espuma. A espuma é uma substância que nós fazemos na hora da injeção. Essa espuma ela vai irritar a parede das varizes e vai fazer com que essas varizes trombosem. Trombosar significa que o sangue dentro dela vai coagular. E depois desse sangue coagulado vai precisar ser drenado. E aí retirando a varizes junto com o coágulo que é drenado. Então é um tratamento que é eficaz, porém não é feito imediato. Você precisa de um acompanhamento, precisa voltar no médico que fez isso para poder ser submetido a sessões de drenagem desses trombos e de acompanhamento, né? Aqui em Salvador nós temos um serviço de cirurgia vascular de Dr. Marcelo Liberato, um grande amigo, que está fazendo isso aqui com já há bastante tempo, lá no Hospital São Rafael. Nós vamos ouvir aqui ainda ao longo do nosso programa, para você que ainda tem dúvidas sobre esse procedimento, daqui a pouquinho vamos sim conhecer esse tratamento, esse serviço oferecido pelo Hospital São Rafael, para que você possa tirar também suas dúvidas, já agradecendo aqui as informações do nosso convidado, doutor Almiro, mas você também pode tirar as suas dúvidas e esclarecer a sua dúvida sobre esse procedimento. A Neide, lá do bairro do Rio Vermelho, tem uma pergunta a fazer. Olá, Neide, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, meu bem. Gostaria de saber se a pessoa que sobe ladeira todos os dias, se tem tendência aos lados aumentar. Sobe muita ladeira, e aqui em Salvador, uma cidade de subidas e descidas, sobe muita ladeira, tensiona muita perna nessa subida e descida, mora num lugar, uma região onde tem muita ladeira, ela quer saber se isso provoca mais, amplia mais o problema. Aqui em Salvador é uma cidade bastante relevo, então assim, a subir ladeira não necessariamente provoca varizes. Tá? As varizes que você tem, provavelmente são de origem genética, e essas varizes tendem a aumentar ou tendem a dilatar quando você faz algum exercício físico, que é o caso de subir ladeira. Eu aconselho assim, procurar estar sempre em dia com a sua saúde em relação à atividade física, procurar fazer uma atividade física regular, pelo menos 3, 4 vezes por semana, 40 minutos a 1 hora por dia, vai te ajudar muito a subir essa ladeira sem sentir o incômodo das dores e, enfim, das dores na perna. Bom dia. Doutor, bom dia. Bom dia. A pergunta é a seguinte, porque eu tenho 39 anos, né, eu tenho 2 filhos, eu só tinha varizes em uma das pernas, quer dizer, eu tenho ainda dessas varizes grossas em uma das minhas pernas. Eu sinto muito cansaço, né? Como eu moro num primeiro andar, minha casa tem primeiro, então eu subo muito escada o tempo todo, né? Eu gostaria de saber o seguinte, para fazer o tratamento, como eu estou ainda amamentando, né? Estou tentando tirar a mama, né? Mas eu queria saber o seguinte, esse tratamento com espuma pode ser feito nesse período que eu estou ainda amamentando, ou também eu só posso fazer quando eu parar de dar mama, porque eu tive no Irmã Dulce e o doutor Dionísio disse que para eu fazer a cirurgia, eu tenho que tirar a mama, né? Eu fiz todos os exames direitinho e tudo, mas infelizmente eu não pude marcar, porque eu tenho que tirar a mama. Então, como ela é grossa, okay. Então, né, sinto muitas dores, eu gostaria de ter uma orientação, se ele poderia me ajudar. Tá ok, ela está amamentando, se nesse período poderia fazer qualquer tipo de tratamento, incluindo a questão da espuma para o tratamento de varizes?
Eu aconselho você não fazer o tratamento enquanto você está amamentando. Por que isso? Não é questão de não poder fazer o tratamento. A questão é que você está ainda, seu filho ou filha ainda solicita muito de você. Então, para fazer o tratamento, como eu te falei, não é uma coisa imediata. Você vai precisar ficar voltando lá. Existe um período que você vai precisar ficar usando meia elástica. Existe um período que você vai precisar ficar em acompanhamento e repouso. Então, não seria o momento ideal. Se você está amamentando, eu aconselharia você usar uma meia elástica diariamente, tá certo? Vai reduzir bastante os sintomas de dor na perna que você está sentindo e procurar fazer esse tratamento assim que você conseguir parar de dar a mama para teu filho. Eu acho que essa seria a situação ideal. Acho que vale a pena falar um pouco mais sobre a meia elástica, né? Que pode ajudar, aliviar e é indicada pelos médicos. Agora, muitas pessoas, as mulheres, começam a usar, depois acham que esquenta muito, que causa um desconforto. Tem alguma ideal para cada tipo de caso? Também para quem vai viajar e vai passar durante períodos muito longos viajando, sentado, ela é indicada, mesmo que não tenha problema de varizes. Olha, Patrícia, excelente. Se a gente pudesse falar de meia elástica o tempo inteiro, a gente ia ficar aqui. Meia elástica, para mim, é uma coisa que é fantástica. Eu falo para todos os meus pacientes que é como se fosse um filtro solar. Todo mundo tem que usar, independente do sintoma, da doença, da idade, das condições climáticas. A meia elástica, ela melhora muito o retorno venoso. Ela previne trombose, previne inchaço, edema. A pessoa se sente muito mais disposta durante o dia no uso da meia elástica e quando chega em casa ao retirar a meia, você vai sentir que sua perna não está inchada nem está doendo, depender do seu trabalho do dia a dia. Sim, a meia elástica é uma condição ideal para muita gente começar a usar, independente de ter varizes ou não. Em relação à viagem, eu aconselharia sim a todas as pessoas acima de 50 anos sim viajarem usando meia elástica, porque existe um risco dependente da idade dessas pessoas desenvolverem trombose venosa profunda, que é uma entidade que é bastante estudada e bastante temida, porque o risco de trombose leva sempre a uma possível e provável embolia pulmonar, que é uma doença que realmente inspira cuidados. O que é que você queria saber depois de receber toda essa informação técnica? É essas veias? O que são essas veias perfurantes? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, que exame é esse que a Dilke está lendo para a gente, trazendo tanta informação técnica que às vezes confunde. E aí, claro, a importância de, depois do resultado do exame, voltar ao especialista que indicou. Olha, Dilke, bom dia. Veja, você está lendo para mim o laudo de um duplex scan venoso. É o exame que é, sem dúvida, o mais solicitado para investigação de varizes e é o exame hoje padrão ouro para poder identificá-las e programação de tratamento vem sempre a partir deste exame, né? Não se preocupe com ler e tentar saber o que são esses vasos, porque esses vasos eles têm muita informação para quem realmente vai te tratar, né? As veias perfurantes, elas são veias que ligam o sistema venoso profundo ao sistema venoso superficial, né? E elas devem sim ser tratadas quando elas estão insuficientes. As veias safenas internas e externas, como você deve estar lendo aí, elas sim são importantes, são as veias superficiais mais importantes, elas que levam cerca de 5% do retorno venoso do sangue. Eu aconselho você mostrar esse exame novamente a quem foi que solicitou, o teu médico, provavelmente angiologista ou cirurgião vascular, para ele poder ver se realmente você tem indicação de algum tipo de tratamento ou se só de orientações e uso da meia elástica. É a questão das úlceras. Esse seria o ponto mais crítico do problema de saúde relacionado a varizes? Sim, as varizes, elas com o tempo, né, elas vão se desenvolvendo até chegar num estágio final, que seria o aparecimento de úlceras no membro inferior, nas pernas. Essas úlceras, elas são de difícil controle e de cicatrização também difícil, porque a gente precisaria fazer curativos diários e esses curativos são curativos especiais que precisariam de uma disciplina para que essas úlceras possam fechar. Muita gente sofre com úlcera nas pernas hoje, bastante, e sem dúvida elas se beneficiariam muito com o uso da espuma. A espuma hoje, ela faria com que essas varizes que ficam abaixo das úlceras, a gente conseguisse fechá-las e conseguisse com esse tratamento diminuir a pressão venosa da perna e facilitar bastante a cicatrização dessas úlceras, retornando essa pessoa às suas atividades diárias e até ao trabalho.
Então, hoje, para quem tem uma situação mais crítica na área de varizes, né, que está com um problema realmente mais sério, a indicação seria essa. Agora, essa úlcera, ela vem consequência do próprio agravamento da doença? Isso vai acometer qualquer pessoa ou tem um grupo que tem maior probabilidade de ter uma úlcera de varizes? As pessoas que realmente têm varizes com insuficiência importante das veias do sistema venoso superficial e profundo desenvolvem uma síndrome chamada uma síndrome de insuficiência venosa crônica, e essas pessoas são as pessoas que desenvolvem as úlceras. Então, não é qualquer pessoa que vai desenvolver a úlcera, né? Quanto mais cedo você diagnostica suas varizes, mais cedo você trata, então mais rápido você se ver livre da possibilidade de se transformar em uma úlcera. Obviamente, as pessoas que nunca tiveram acesso ao tratamento ou que não foram orientadas a procurar esse tratamento, elas têm realmente uma chance maior de desenvolver as úlceras nas pernas. Exatamente, é o que estávamos falando exatamente aqui também com o doutor Almiro, que é a dificuldade de quem passa por isso. Você também, na sua prática, doutor Almiro, observa isso, o sofrimento que é. A questão da varize não é só uma questão estética também, mas é preciso ter com cuidado um atendimento adequado para que não vire uma situação como essa, né? Com certeza. As varizes, achei bacana essa homenagem que você fez, acho muito pertinente. Marcelo é um excelente cirurgião que tem desenvolvido um trabalho social importante aqui na nossa comunidade. As varizes, elas com o tempo, né, elas se tornam um problema social, né? Ela tira a pessoa do seu trabalho, ela obriga a pessoa a fazer um curativo diário, a perna fica enfaixada, fica às vezes minando a secreção e fica aquele desconforto para todo mundo, para a pessoa e para todo mundo que convive com essa pessoa. Realmente é uma situação bem desagradável. Então, é realmente um excelente convênio que o Hospital São Rafael fez com a nossa secretaria, e eu acredito que só vai tender a crescer. Todos os médicos, acredito, aqui em Salvador, têm essa visão, e todos já estão fazendo o tratamento de uma forma bem adequada. Lá no Hospital Português também, nós vamos saber como é o ambulatório, o atendimento, os profissionais que atendem lá, e como você também que tem o convênio ou pode fazer a sua consulta através de um serviço particular, pode também buscar lá no Hospital Português o atendimento para a questão das varizes. Tem a pergunta da Terezinha, lá de Simões Filho. Olá, Terezinha, bom dia, um prazer falar com você. Para parabenizar o programa, que eu estou gostando muito. Obrigada. Porque tem dificuldade de adquirir essas coisas, eu sou sozinha. E estou necessitando quero saber, porque eu tenho varize, mas eu não posso usar meia elástica, porque eu tenho alergia também, fica saindo aqueles coisinhas, aqueles como uns ranhozinhos, coçando como que. E aí a meia rompe logo. Tá bom. Ela queria saber, então, qual seria a orientação para alguém que, se é possível, deve ter meia também no mercado, meias antialérgicas, né? Para que a nossa ouvinte pudesse ser beneficiada. Tem sim, as meias, elas têm meias antialérgicas, tem meias só de algodão, tem meias mais finas, né? Hoje nós temos diversas marcas de meia que podem ser utilizadas no caso da senhora. Eu acredito que a senhora passe por uma situação bem comum, que a senhora uma senhora de idade que fica sozinha, que não tem muito o que recorrer. Na realidade, se a senhora não puder usar meia, às vezes até por dificuldade financeira, as coisas, seria interessante a senhora procurar não ficar muito tempo com as pernas para baixo, procurar alguém que possa fazer uma massagem na perna da senhora, né? Usar algumas medicações que aliviam a dor e a sensação de peso e o inchaço da perna, né? E eventualmente procurar realmente quem possa te orientar ou te prescrever uma meia que tenha uma melhor adaptabilidade na senhora, que não seja uma meia muito grande, que seja uma meia até de uma compressão mais suave, para que a senhora possa adaptar o uso da meia. Acho que por aí seria um tratamento mais adequado para a senhora. Uma coisa simples, né? Muito comum, muito divulgado, que é a questão de elevar a perna, né? Ao final do dia ou durante alguns momentos do dia. Isso realmente, qual o efeito prático disso para quem sofre desse problema, doutor Almiro? A elevação dos membros inferiores no final do dia, ela eminentemente melhora a sensação de peso, né? Justamente melhora os sintomas de desconforto, né? As pessoas às vezes nem têm doença varicosa, mas só o fato de trabalhar em pé ou trabalhar sentado o dia todo já chega em casa com as pernas doendo, né? Por conta realmente da gravidade que puxa o excesso de líquido do organismo para as pernas e aumenta a pressão das pernas e faz com que as pernas doam. Só o fato de você elevar ou até conseguir dormir com a perna um pouquinho elevada já reduz a sensação de peso e desconforto das pernas.
Lá no Hospital Português, vocês atendem também? Como é que é esse tratamento? Enfim, que tipo de orientações a gente poderia passar agora para o nosso ouvinte, que normalmente vocês passam também lá no ambulatório? Lá no Hospital Português, a gente trabalha na clínica, na cirurvasca do Hospital Português. Nós somos em 5 cirurgiões vasculares. Oferecemos todo tipo de tratamento para as doenças circulatórias, incluindo as varizes, desde escleroterapia com espuma densa, a própria cirurgia convencional de varizes, toda a parte de tratamento e diagnóstico. Nós funcionamos lá no Centro Médico do Hospital Português, atendemos a população geral, não temos convênio com o SUS, mas nós fazemos uma boa parte do tratamento das doenças circulatórias daquela região. 3328-7666, ainda temos alguma participação, se você ainda tem alguma dúvida a fazer sobre o nosso assunto de hoje, estamos falando sobre varizes. Ouvinte na linha, olá, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, com quem eu falo? Com Girlene da Vila Canária. Oi, Girlene. Eu queria saber qual é a ligação entre as varizes, se tem ligação entre varizes e hemorroida, por uma família, as mulheres apresentam varizes nas pernas e... Ok. Ela falou se há alguma ligação, caiu, perdemos a ligação da Girlene, lá de Vila Canária, se há uma relação direta entre varizes e hemorroida. Ambas são doenças venosas, né? Existe essa ligação por conta de serem doenças que são provenientes dos vasos. Existe um fator desencadeante das hemorroidas, assim como talvez ainda não completamente provado das varizes, que seria uma constipação intestinal. As pessoas que sofrem da famosa prisão de ventre, que têm um hábito intestinal mais preguiçoso, elas tendem a ter realmente fazer um esforço maior na hora de evacuar e sim aumentar o número, a pressão dos vasos, dos membros inferiores e da pelve, assim como o desenvolvimento das hemorroidas. São doenças que têm até o mesmo tratamento clínico na realidade. As medicações que são utilizadas para a doença hemorroidária são as mesmas que são utilizadas para a doença varicosa, porque são medicações que atuam nas veias. Como eu falei, são doenças que são venosas, tanto a hemorroida quanto as varizes. Falamos de atividade física, falamos do uso da meia elástica, importantíssima não só para quem tem varizes, mas também para quem quer prevenir e ter uma qualidade de vida melhor, indicada para qualquer paciente, para qualquer pessoa, e nós ouvimos falar aqui, mas a alimentação, alguns outros hábitos na rotina, na vida, podem também aliviar ou melhorar essa condição? Perfeito, Patrícia. A mudança de hábito de vida é fundamental para que a gente consiga tratar grande parte das doenças que a gente tem, incluindo as varizes, né? Então, o que precisa ser feito? Alimentação, sempre se alimentar com fibras e com cereais, enfim, alimentar corretamente, evitar excesso de sal, de açúcar, né, e de comidas que aumentem gorduras, que aumentem o colesterol. As varizes, sim, a gente mudando os hábitos de vida, praticando atividade física regular, perdendo peso, fundamental, utilizando a meia elástica, vivendo uma vida mais saudável, se preocupando com a alimentação e com o exercício, sem dúvida nenhuma a gente vai estar melhorando e evitando que a gente possa desenvolver varizes. Ainda trazendo para o nosso ouvinte, já quase finalizando aqui nosso papo, sobre trombose. Muita gente morre de medo disso. Vai ter uma trombose, o que ocorre na verdade e como prevenir? A trombose que a maioria das pessoas se refere é a trombose venosa profunda, a trombose dos vasos, das veias da perna que ficam abaixo da musculatura, né? Não são essas veias que a gente vê, não são as varizes, não são as veias mais superficiais, e sim as veias profundas. A trombose é uma doença que realmente ela incomoda bastante, porque ela leva a complicações importantes para a saúde, tanto na parte pulmonar, no caso da embolia pulmonar, quanto na parte da própria perna. As pessoas que desenvolvem trombose, elas eventualmente e possivelmente desenvolvem também a insuficiência venosa crônica, que eu já falei mais cedo. E aí pode ser que desenvolva edema e úlceras na perna. Então, como a gente previne a trombose? Exercício, meia elástica e sempre estar preocupado com as pernas, né? Não esquecer as pernas, é um recado importante. A gente só lembra das pernas quando elas começam a doer. Então, lembrar que sem as pernas, a gente não anda. Então, sempre dar atenção, procurar sempre cuidar, usar a meia elástica, né? Se cuidar na parte de alimentação e da atividade física. Sobrepeso também, as pessoas que estão um pouco acima do peso, elas sentem mais essa pressão também nas pernas, nos membros inferiores? O sobrepeso e a obesidade, ela desarranja
tudo no organismo, e não é diferente com as varizes, né? O retorno venoso fica mais prejudicado. Geralmente as pessoas que têm sobrepeso, elas são mais sedentárias, elas têm uma dificuldade de locomoção maior e faz com que o sangue fique mais parado, mais estagnado nas pernas e que haja desenvolvimento de varizes, e a possibilidade de uma trombose sempre existe. Então, combater o sedentarismo e combater o sobrepeso, isso é fundamental, não só em relação às varizes, mas em relação a todas as outras doenças que a gente conhece. Para finalizar mesmo, estávamos comentando durante o intervalo, algumas pessoas se preocupam com isso. Eu tenho varizes, eu posso ter um problema, e quem é diabético, por exemplo, de ter uma necrose nos pés, nos membros inferiores? São duas doenças diferentes. A doença circulatória, que a maioria das pessoas se refere a uma doença arterial. A doença arterial é uma doença que ela vem do depósito de colesterol, da hipertensão, do diabetes, né? Isso faz com que as artérias, com o tempo, elas vão entupindo, e esse entupimento arterial leva às temidas necrose e às temidas cirurgias de amputação. Não é o caso das varizes. As varizes são doenças venosas, não arteriais. Então, a doença venosa, ela não tem a possibilidade de causar uma necrose deste modo, de que haja uma amputação ou que a pessoa fique preocupada em relação a isso. A doença varicosa, a longo prazo, e se for ao extremo, ela sim pode levar a alterações de pele importante, pode levar a situações que haja até um comprometimento de irrigação tecidual. Mas isso não é o comum. Buscar um especialista, fazer o acompanhamento, aquele tratamento que foi indicado para você, para que você possa atender, né, a sua necessidade de cuidar da sua saúde e ter uma melhor qualidade de vida. A gente agradece muito a presença aqui do Dr. Almiro Vieira de Melo Neto, médico angiologista e cirurgião vascular, que nos deu o prazer da presença. Muito obrigado. Suas considerações finais, doutor. Disponha, Patrícia. Agradeço a oportunidade e parabenizo aí o povo de Salvador pelo interesse no assunto. Eu acho importante. Varizes é uma doença muito prevalente na nossa sociedade. As mulheres sofrem mais do que os homens em relação a isso. Continuem fazendo o que há de melhor. Não desistam de tratar seus vasos. Façam atividade física, usem a meia elástica, procurem o seu médico regularmente. Que isso a gente trata, a gente consegue melhorar, e fundamental é melhorar sempre a qualidade de vida de vocês. A gente está aqui para ajudar a população e o que a gente puder fazer. Muito obrigada mais uma vez, você que ligou, participou, toda a equipe da produção do Saúde no Ar, que volta amanhã a partir das 10 horas. Um grande abraço, muita saúde, até lá. Conversando com especialista.